Bom dia, irmãos. O tempo voa. Eu quero fazer como o David, mas nunca consigo. O David em 15 minutos, 10 minutos, ele consegue aquilo que em numa hora ou mais do que isso a gente... Eu, pelo menos, para mim é difícil, mas vamos tentar. Vamos orar antes de iniciar com a palavra de Deus e pedir que o Senhor possa cuidar e guiar todas as situações. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, por aquilo que vimos esta manhã, por aquilo que ouvimos, por aquilo que vimos a tua obra em Angola, Pai, e te agradecemos especialmente pelo Cristóvão, Senhor, para que tu cuides dele, cuida daqueles jovens ali que estão com ele também e daquela obra que é tua, Senhor, que sejas tu a direcionar e a guiar, e neste momento pedimos que possas guiar a tua palavra aqui esta manhã e que possas falar aos nossos corações, Senhor, e ajuda-nos e orienta-nos a ter os corações prontos para ouvir, Senhor, aquilo que tens para nos dizer. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, esta manhã queria a mensagem e o pensamento que eu tenho para vos transmitir trata-se acerca de um assunto e vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 1, e vamos para já a mensagem, as personagens, ou seja, os homens de Deus que eu quero falar esta manhã não estão aqui, este é o versículo base para podermos perceber a mensagem em si. E Tiago 1, capítulo 1, e vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. E a palavra de Deus diz-nos assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos agora parar aqui nestes versículos e eu queria-vos passar a mensagem e quero-vos ilustrar com um pequeno exemplo. E há tempos, já há muito tempo, já há uns anos, eu vi um documentário no National Geographic que retratava a pesca do caranguejo no Alasca. Um indivíduo que tinha 5 barcos, uma frota de barcos pesqueiros do caranguejo. É certo que ele um dia, na época, porque aquilo são épocas, e na época que não iam para a pesca, ele meteu os navios na doca para pintar. E contratou uns indivíduos que não eram especialistas na área naval, e eles pintaram os barcos, deram uma aparência aos barcos diferente. E, na próxima época de pesca, os barcos lançaram-se ao mar e foram para a pesca do caranguejo. E na primeira viagem que fizeram, os 5 barcos afundaram. Os 5 barcos afundaram completamente. Houve uma investigação muito grande porque o mar não era propício para que isso acontecesse, aquele desastre. Foi mesmo um desastre, morreram muitos homens, foi uma catástrofe naquela região, porque era uma povoação muito pequenina, famílias que perderam mulheres e crianças órfãos, viúvas, porque geralmente eram os homens que se lançavam à pesca. Foram 5 navios, foi muita gente, e os barcos viraram de uma maneira que não deu hipótese, quase que ninguém se conseguiu salvar, e águas muito frias. Resumindo, houve uma investigação muito grande, e o que é que eles descobriram? Descobriram que, quando os barcos estavam na doca para dar a pintura e dar uma aparência diferente aos barcos, os pintores que eles contrataram, que não eram especialistas na área, os navios, não sei se vocês já repararam, mas eles têm uma linha, o casco, ali quem entende do assunto. Eu acho que o nosso irmão Carlos, como está nessa área, também é capaz de perceber isso. Ou seja, eles são pintados e há uma linha que é pintada, o casco geralmente é vermelho, e aquilo vai até um certo ponto. Depois o navio é pintado de outra cor. Isso significa o quê? Significa que essa linha é o nível máximo de carga que o navio pode levar. Ou seja, quando estão a meter carga no navio, essa linha que está pintada de outra cor serve para controlar o peso do navio. E os pintores pintaram acima da linha. Eles fizeram a coisa de qualquer maneira. O que é que acontece? Os pescadores orientaram-se pelas linhas do barco, não sabendo que os pintores tinham pintado aquilo acima e eles carregaram os navios com muita carga, e aquilo, qualquer balanço que houve no mar, os navios viraram completamente. Porquê? Tinham excesso de carga a mais. Resumindo, eles não obedeceram ao construtor. Ou seja, o construtor daqueles navios, quando fez o navio, ele fez as normas, fez tudo para que funcionasse
com aquilo que ele fez. Alguém não especializado trocou aquilo tudo, desobedeceu as regras, desobedeceu as ordens do construtor e foi aquela catástrofe enorme. Isto para dizer o quê, irmãos? É isto que acontece nos dias de hoje. Ninguém, jamais, o mundo está de costas viradas para Deus. Não obedecem aquilo que Deus fez. Ninguém obedece àquilo que Deus fez. O homem, por sua norma, nós vemos hoje, cada vez mais, a distorcer as linhas que o Senhor criou. Essas linhas que o Senhor estabeleceu, o homem distorce. E nós vemos a catástrofe e no mundo em que nós vivemos, como é que as coisas estão a acontecer diariamente. Nós estamos a caminhar não para uma evolução que a sociedade diz, cada vez estamos mais evoluídos. Eu, para mim, pessoalmente, acho que não. Cada vez nós estamos a entrar em linhas muito perigosas, em que, humanamente falando, nós estamos a distorcer as coisas, o homem está a distorcer as coisas. Mas, pela graça de Deus, nós temos a igreja hoje e somos nós que temos que manter a diferença. E essa diferença passa por obedecermos a estas linhas que o Senhor estabeleceu, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus acima de todas as coisas. Eu queria falar-vos, e quando falei destes versículos, nós lemos aqui, aqui a Palavra de Deus, e o Senhor fala-nos no versículo 14 e diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu queria vos falar acerca do engodo. Hoje, cada vez mais, nós deixamos-nos, muitas das vezes, levar pelo engodo. E, infelizmente, Satanás não tem poder sobre os crentes, sobre a alma dos crentes, porque ele não consegue. Porque, pela graça de Deus, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele não tem poder de nos tirar aquilo que o Senhor nos deu. Ele não consegue fazer isso. Mas Ele consegue e tem feito, Ele tem dividido e tem feito com que muitos crentes se desviem da palavra, fiquem encostados à berma, não sirvam, e essa é a função dele, e ele usa o engodo. Na carta aos Colossenses, e temos estado a estudar na carta aos Colossenses, no capítulo 2, muito rapidamente eu vou ler, capítulo 2, versículo 23, vamos falar, que engodo é esse? A palavra de Deus diz-nos assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Estes são os engodos que Satanás utiliza. E quais são? O engodo até tem aparência... O que é um engodo, em primeiro lugar? O engodo é qualquer artifício usado para atrair e enganar. Ou seja, geralmente os pescadores utilizam muito o engodo, é algo apetecível, mas o fim dele, o que está por trás disso, mata. O que está por trás disso, destrói. Outra definição do engodo, ou seja, de engodar, é enganar ardilosamente. E este engodo, hoje em dia, tem uma aparência. E às vezes até tem aparência de sabedoria. Às vezes até tem aparência de devoção. E às vezes até tem uma aparência de humildade. Porque o engodo não pode ser uma coisa má, senão nós não aceitamos na nossa vida. Então temos de ter esse cuidado. E estes dois homens que eu vos quero falar, que são duas naturezas completamente diferentes, que é Abel e Caim. Vamos então a Gênesis, no capítulo 4. Isto o tempo voa, eu vou tentar resumir e não me alongar muito. Se calhar vou pedir desculpa, como o nosso irmão Armando a semana passada, eu vou me alongar se calhar mais 10 minutos, mas tem que ser. E a palavra de Deus diz-nos assim, no capítulo 4 de Gênesis, do livro de Gênesis: e aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concedeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
não se esqueçam o que é que Caim fez. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E depois diz assim, Abel também trouxe dos primogénitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, porque tiraste e porque se descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E nós mais em baixo nós vemos o que é que aconteceu. Ou seja, Caim mata o seu irmão. Matou o irmão por ciúme e por inveja. Vamos ver quem é que era Abel. O que é que o Senhor fala acerca de Abel? O que é que a palavra de Deus diz-nos quem era Abel? Podemos ler, Abel foi contado como um herói da fé. Lemos em Hebreus, quem não quiser acompanhar eu posso ler, Hebreus no capítulo 11, e a palavra de Deus diz-nos assim, Hebreus 11, logo no início, vemos Abel ser contado como um dos primeiros, e a palavra de Deus diz isto. Antes, no versículo 13, diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu queria parar aqui um bocadinho e no dia jovem, no Palhau, falamos um pouco, houve alguém que fez esta pergunta, se Deus existe, porque há pessoas que nunca viram, nunca ouviram de falar da palavra de Deus, há pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. E como é que essas pessoas se podem salvar? Pessoas que estão em África, em sítios muito remotos, onde o homem ainda não chegou lá civilizado, supostamente. E a palavra de Deus diz-nos isto. Ou seja, pela fé entendemos que os mundos e pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui está. O Senhor salvaguarda esta questão de que há muitos indivíduos que nunca ouviram a palavra de Deus e que, crendo que foi um Criador que fez todas as coisas, o Senhor tem misericórdia desses homens que, de facto, nunca ouviram falar da palavra de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Se está aqui alguém, hoje, esta manhã, não se fie nisto. Não se fie de pensar que existe um Deus, sim senhora, existe Deus, tudo bem. Satanás, e nós vamos ver mais à frente, que Satanás também sabe perfeitamente que Deus existe. Mas se nós temos um entendimento diferente hoje e temos acesso a esta palavra que é maravilhosa, que é a palavra de Deus, e Deus diz-nos como é que nós nos devemos salvar. Deus diz-nos que o homem está de costas viradas para Deus, não há um justo sequer, e que não é através das nossas boas obras que nós podemos aceitar o Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus que pelas nossas boas obras entremos à presença dEle. Isso não funciona assim. Tudo aquilo que nós fazemos, e nós vamos ver o que é que Caim fez. Caim queria ser aceito por Deus pelas boas coisas que ele supostamente, mas com um interesse por trás disso. E isso Deus não se agrada. E não se esqueçam, Deus não é pelas nossas boas obras. Nós vemos que o que é que aconteceu aqui. O que é que o Senhor... qual foi a primeira visão, a primeira abordagem? Ele diz assim, ele atentou para Abel e para a sua oferta. Para Caim e para a sua oferta. O Senhor primeiro sonda os corações. Nós não podemos nos chegar a Deus pela nossa oferta. Ou seja, nós não podemos dizer assim, não, eu vou chegar a Deus pela minha conduta. Eu sou um indivíduo que não faço mal a ninguém, sou um indivíduo que tem uma conduta exemplar e eu vou-me chegar a Deus. Eu vou ter um meu cantinho lá. Não. Isso não funciona assim. Porque todos nós, infelizmente, pecamos. Não existe, nós não podemos pensar que o facto de eu matar, ou eu roubar, ou eu fazer, seja supostamente isso não. Isso de facto é um pecado grave. Não, mas eu já menti. Eu já tive maus pensamentos. Então isso é um pecado. Isso afasta-me de Deus. Afastou-me de Deus. Então eu preciso de crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim pelos meus pecados. Se há aqui alguém esta manhã que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, possa pensar verdadeiramente nisso. Se eu olhar para a cruz e perceber que o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por mim, foi de facto
para que os meus pecados naquele momento estivessem sobre ele. Para quê? Para eu poder, ele levou os meus pecados para eu poder levar a virtude dele. A glória do Senhor Jesus Cristo está em mim. Porquê? Porque hoje Deus olha para mim e não me vê a mim, mas vê Cristo em mim. Só assim, irmãos, não há outra maneira. Continuando, nós vemos aqui quem era Abel. Abel, de facto, eu não acabei de ler, 11, no versículo 11, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, esta passagem que fala de Abel, a figura de Abel representa o Senhor Jesus Cristo, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos dois homens, Abel e Caim, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Muitos crentes muitos pais que vivem uma agonia constante, porque os filhos desviaram-se completamente dos caminhos de Deus. A responsabilidade de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida e a responsabilidade de termos um compromisso com Deus, ela é pessoal. Eu não posso assumir essa responsabilidade ou tomar essa decisão pelos meus filhos. Essa é uma decisão deles, não é minha. Eu tenho que os guiar. Obrigado. Eu tenho que os guiar, mas eu não posso tomar essa decisão por eles. E nós vemos aqui dois homens, Abel e Caim. Abel tomou um caminho, Caim tomou um caminho, enverdou por um caminho que não foi o mesmo de Abel. O que é que a palavra de Deus fala acerca de Caim? Podemos ler muito rapidamente na primeira epístola de João. Quem era dois irmãos, nós vemos aqui dois irmãos, e vemos quem era Caim. Primeira epístola 3, 12. E no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. E nós pensamos assim, então mas ele fez uma oferta ao Senhor. Supostamente a oferta que ele fez seria boa. Caim era um homem religioso. A religião não nos leva a lado nenhum. Caim era um homem que, pensando ele que oferecendo alguma coisa a Deus, Deus iria se degradar da oferta dele, não pensando que Deus iria sondar o coração dele. E foi isso que Deus fez. Deus olhou para Caim, não para a sua oferta, e nós muitas das vezes pensamos, a oferta de Abel era muito melhor que a de Caim. Nós vemos o que é que o Senhor fez. Ele diz, é muito claro, a palavra de Deus é muito clara. E aconteceu, e diz, e Abel trouxe dos seus primogénitos. E o Senhor disse, não, mas mais à frente, quando o Senhor diz que atentou para Abel e para a sua oferta, e para Caim, e para a sua oferta também. Quando o Senhor diz assim, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, lá está, primeira pessoa, primeiro o coração, e depois então aquilo que nós damos a Deus. Nós vemos aqui de facto Caim querer agradar a Deus, mas de uma maneira interesseira. Ele não queria agradar a Deus, ele não levava uma vida de adoração a Deus. A vida de adoração a Deus levava Abel, que era um homem justo. Ou seja, nós vemos quem é que leva a primeira oferta para o Senhor? Foi Caim. Caim quis ser o primeiro. Como quem diz, pai, eu vou ser o primeiro e o Senhor certamente vai se agradar mais do que a oferta do meu irmão. A intenção de Caim, a vida de Caim não revelava uma vida de ser um homem temente a Deus. Pelo contrário, nós vemos o que é que a palavra de Deus diz acerca de Caim. As suas obras eram más. A intenção do coração de Caim não era uma intenção normal. Ele não era um indivíduo que estava perto de Deus, ao contrário do seu irmão Abel. E nós vemos que Caim... Porquê que Caim era assim? Porque o pecado existe no homem. Nós vemos Satanás interferir no jardim do Éden diretamente. A figura de Satanás interviu diretamente. Porquê? Porque ele não podia usar o pecado, porque o pecado não existia. O pecado não estava em Eva
nem Adão na altura, porque o pecado na altura não existia ali. E então ele intervém. Ele nesta altura aqui, na vida de... O pecado começou a habitar no coração do homem a partir do momento que eles são expulsos e entra o pecado na humanidade. E vemos aqui o fruto do pecado em Abel e Caim. São dois homens que nascem sobre uma vida em que o pecado já existia. Nós vemos que a palavra de Deus diz-nos que o pecado habita no homem desde a meninice, desde muito pequeninos, desde quando nascem. Então nós vemos estes dois homens crescerem, mas vemos um homem encostado a Deus e outro afastado. E nós vemos o que é que Satanás utiliza. Que engodo é que Satanás utiliza aqui, em relação a Caim para com o seu irmão? Nós vemos a inveja e o ciúme. Nós vemos Caim ter inveja do irmão, ter ciúmes de que Deus agradou-se mais da oferta de Abel do que a sua própria oferta. E nós vemos que isso de facto, esses engodos que Satanás utiliza são muito perigosos. Nós muitas das vezes na nossa vida temos de ter cuidado, irmãos, não pensarmos que o facto de eu poder vir à casa de Deus e fazer uma oferta, que isso me vai trazer um benefício por eu trazer uma oferta ao Senhor, ou por eu servir, como eu vou servir na igreja, eu vou trabalhar neste ministério, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, porque o Senhor certamente vai me abençoar. Cuidado, irmãos, com esses sentimentos, porque isso não é um sentimento que o Senhor se agrade, porque o Senhor sonda o coração. Não me adianta eu querer oferecer algo ao Senhor quando a intenção do meu coração não é melhor. Eu não estou encostado a Deus. Eu não vivo uma vida diariamente de adoração a Deus. Porque o meu viver para Deus tem que ser diário. E Abel fazia isso. Caim não. Nós vemos que na vida de Caim a inveja e o ciúme tomarem conta dele, de tal maneira que isso produziu coisas muito más. Nós vemos Abel, um homem em que o que se preocupava era agradar a Deus diariamente. Ele fazia a vida dele para que a vida dele transparecesse um homem bom, um homem em que tudo aquilo que ele fazia, ele entregava nas mãos de Deus. Caim levava uma vida assim, era um homem justo, era um homem de fé. E nós vemos Abel, com a mesma criação, não agir assim. Quantos pais há que levam uma vida encostadas, viradas para Deus, levam uma vida em que tentam levar os filhos aos caminhos do Senhor e depois as decisões dos filhos são contrárias? Vamos culpar os pais? Não. A decisão é pessoal. A decisão, se há aqui alguém ainda que não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, possa-a fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. E nós vemos de facto, Caim entrar num campo muito perigoso. Ele deixa-se usar por Satanás e é muito mau isso. É mau porque depois vemos as consequências. E as consequências foram terríveis. Aparentemente nós pensamos, inveja e ciúme, não são coisas... Matar, roubar, sim, isso é grave. Mas inveja e ciúme, isso podemos contornar isso. Podemos contornar isso? Sim, se levarmos aos pés de Deus. Todos nós temos um bocadinho de inveja, todos nós temos um bocadinho de ciúme, todos nós temos um bocadinho de tudo que é mau. Estas duas naturezas, a natureza de Abel e a natureza de Caim, existem em nós. Graças a Deus a natureza de Abel existe em nós porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador e somos uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, o que é que acontece em nós? O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai trabalhando em nós. Mas nós temos que lhe dar margem para ele poder trabalhar na nossa vida. Nós temos que estar muito perto de Deus para que ele cresça. A palavra de Deus diz em Romanos 12:1 que nós devemos renovar a nossa mente diariamente. Para quê? Para podermos perceber qual é a vontade de Deus. Ela é agradável, é boa e é perfeita. Mas temos que renovar a nossa mente diariamente. E era isso que Abel fazia. Caim não fez isso. O que é que cresceu nele? Cresceu nele coisas más. Nós não podemos dizer que o fruto na vida de Caim foram coisas más. Não existe fruto nisso. Quando nós andamos num caminho mau, não existe fruto nenhum. São passos e práticas, passam a ser obras da carne, passam a ser coisas muito más.
E nós vemos Caim entrar nesta via e nós vemos ele deixar-se ser engodado. E ele foi engodado por quê? Que engodo é que Satanás utilizou aqui? De alguma devoção a Deus, não? Ele foi levar uma oferta. De alguma aparência de humildade. Irmãos, cuidado quando nós ocupamos o espaço que nós devemos dar a Deus com outras coisas. Até podem ter uma boa aparência, irmãos. Até pode ter a aparência, como a palavra de Deus diz, de disciplina no corpo. Mas isso afasta-me de Deus? Então eu tenho que ter cuidado. Até pode ter alguma aparência de sabedoria. Quando eu ponho em primeiro lugar um livro que um homem escreveu do que a palavra de Deus, isso pode ser um engodo. Porque eu posso começar a crescer sob uma sabedoria humana e deixar a sabedoria de Deus de lado. Até tem uma aparência boa. Quantos há homens que eu às vezes ouço falar, e são indivíduos bem falantes e que dizem grandes verdades, mas em relação às coisas de Deus é zero. Infelizmente nós vemos hoje o cristianismo entrar por uma área assim. Nós vemos igrejas hoje, eu há tempos fiquei chocado que eu ouvi uma mensagem, alguém, líder de uma igreja, ele não foi capaz de citar um versículo bíblico. Ele falou da experiência pessoal dele, do princípio ao fim. E não citou a palavra de Deus. E quem estava ali sentado até pensaria assim, um homem sábio, sabedoria, mas não era a sabedoria de Deus. E isso pode ser um engodo nas nossas vidas. Nós não nos podemos esquecer que a nossa experiência de vida até pode ter alguma coisa, alguma lição, podemos tirar algumas lições boas em relação a isso. Mas é a palavra de Deus que tem que servir de bitola na nossa vida. É a sabedoria de Deus. Isso pode ser um engodo muito perigoso. Outro engodo perigoso pode ser a questão da disciplina do corpo. E principalmente para os nossos jovens. Preocuparem-se de tal maneira com o corpo que negligenciem a alma. E isso é um perigo enorme. Se eu vou priorizar o meu corpo, porque eu tenho, ao domingo, eu participo no campeonato não sei de quê, ou eu estou numa área assim, em que, olha, eu agora no fim de semana, eu não vou, os fins de semana está fora de questão, a quarta-feira está fora de questão, a reunião de jovens está fora de questão, porquê? Porque eu vou passar, estou a fazer um trabalho em que, eu tenho que estar lá presente e isso até tem uma aparência boa, até pode ser bom monetariamente ou em relação à disciplina do corpo, mas se isso me afasta de Deus, eu tenho que ter cuidado, porque isso pode ser um engodo perigoso na minha vida. E nós pais, muitas das vezes, carregamos os nossos filhos com muita atividade. Que isso possa servir de lição para nós também. Os nossos filhos precisam ter tempo para serem eles próprios, para brincarem, eles precisam ter tempo para estar com Deus. Não se é novo demais para estar com Deus. A palavra de Deus, e nós vemos que muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo estava reunido e estavam lá crianças a ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo usou crianças para fazer milagres. Usou um jovem muito novo para fazer um milagre. E é importante os nossos filhos estarem presentes. Não os carreguemos com muita atividade. Caim, infelizmente, deixou-se levar pelo engodo da devoção e da humildade. Nós vemos que a inveja e o ciúme caíram sobre ele e ele matou o irmão. Ele matou o irmão. Irmãos, a inveja e ciúme é algo muito mau. Nós vemos que Satanás, quando tenta o Senhor Jesus Cristo no deserto, o que é que o Senhor Jesus Cristo utilizou? A palavra de Deus. Ele não utilizou um momento de experiência com os discípulos que ele teve, ou algum milagre que ele possa ter feito. Ele não falou nisso. Ele utilizou a palavra de Deus. Sabem o que é que Satanás fez nessa altura? Satanás também quis virar a coisa ao contrário. E ele até cita a palavra. E Satanás diz assim, numa parte, podem ler em Lucas, no capítulo 4, há uma parte que Satanás diz isto também. Sim, mas está escrito, porque o Senhor Jesus Cristo disse todas as vezes, está escrito, ou seja, a palavra de Deus diz isso. E Satanás diz assim, também está escrito que ele mandará uns anjos para te proteger. Ele também utiliza, ele pega neste engodo, e muitas das vezes nós, sem querer, pegamos na palavra de Deus e distorcemos a palavra de Deus a nosso favor. E eu acredito que Caim,
Ele pensou, não, Deus agrada-se de alguma coisa que eu lhe vou dar. Então eu vou-lhe dar, para eu receber então o agrado da parte de Deus. Irmãos, a inveja, quando toma conta da nossa vida, ela cega o nosso entendimento. Ela não nos deixa ver as bênçãos que Deus nos dá. Nós passamos a desprezar as bênçãos que Deus nos dá para desejarmos as bênçãos dos outros. A inveja funciona assim. Quando nós, irmãos, analisemos a nós próprios, se eu estou mais preocupado, aquele irmão, já viram a vida dele? Se eu estou preocupado com a bênção que aquele irmão tem, de tal ordem que eu ignoro aquilo que Deus me tem dado, então cuidado. Isso pode ser um sentimento de inveja, mau. E isso acontece muitas das vezes, irmãos. Sem querer, nós deixamos-nos entrar por essa linha. E isso é muito perigoso. Nós preocuparmos com a bênção do irmão, não olharmos isso e darmos graças ao nosso Deus. Porque isso é outra coisa que a inveja faz, é nós deixamos de agradecer a Deus. Porque estamos tão focados naquilo que o outro irmão tem e deixamos de agradecer a Deus aquilo que nós temos. E isso é muito mau. É muito importante nós pensarmos que o Senhor, aquilo que Ele nos dá, diariamente, estejamos atentos. Tenhamos a nossa mente limpa para percebermos aquilo que o Senhor nos dá. Pequeninas coisas. O Senhor vai-nos dando pequeninas coisas que vão fazer uma diferença muito grande amanhã. Isto é como alguém, um dia, um pirilampo. Alguém sabe o que é um pirilampo? Que à noite dá uma luzinha na cauda. Uma cobra andava, isto é um exemplo só, uma cobra andava atrás de uma cobra enorme, atrás de um pirilampo para comê-lo. E o pirilampo um dia parou e disse, mas tu não me largas? Eu sou tão pequenino, até nem faço parte da cadeia alimentar, da tua cadeia alimentar, mas porquê que tu me queres comer? E a cobra disse, é que me incomoda-me o teu brilho. Aquela cobra incomodava o brilho do pirilampo. Muitos há que incomodam-se com o brilho dos outros, que o brilho que o Senhor dá aos outros. Irmãos, o Senhor dá dons a cada um. Não nos preocupemos com o dom do outro irmão. Preocupemos com a nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidades, então eu vou-me preocupar com a minha responsabilidade. Não com a responsabilidade do outro. Se o outro faz, que o Senhor o ajude e oremos uns pelos outros. Não nos preocupemos a esse nível. Porque senão a inveja é algo que cega-nos e cegou Caim. E vimos o que é que Caim fez. A inveja faz com que nós não olhemos para a repreensão de Deus. Caim, o semblante dele caiu-lhe quando o Senhor falou com ele. E o Senhor deu-lhe uma oportunidade. O Senhor deu-lhe uma oportunidade dele confessar o que ele fez. Mas ele não fez isso. Ele ainda por cima, ele achou que, que o Senhor não tinha direito de perguntar onde é que estava o irmão. Porque ele disse, eu não sou o guardador do meu irmão. Nós vemos a coisa repetir-se. Quando o Senhor falou com Adão, o que é que Adão disse? Olha, foi a mulher que tu me deste. E aqui Caim, o filho, diz isso. Eu não sou o guardador do meu irmão. Ele estava tão cego que ele não viu que o Senhor lhe estaria a dar uma oportunidade de ele confessar o seu pecado e de aceitar a repreensão de Deus. Se estás aqui esta manhã e ainda não aceitaste o Senhor Jesus Cristo, pensa um bocadinho na vida que tu tens. É uma vida separada de Deus. Se tu ainda não aceitaste, se não reconheces de facto, lá está, o reconhecer que sou pecador, estou afastado de Deus e preciso de me chegar a Deus. E como é que eu faço isso? Aceitando o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por mim na cruz. Ou seja, Ele foi à cruz, sendo justo, não tendo pecado nenhum. Eu preciso de aceitar esta verdade. Se eu aceitar esta verdade, então eu poderei me chegar a Deus. Não pelo meu mérito, mas pelo Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por mim. Pensa nisso. Se a inveja atordoa a tua mente e tu não consegues perceber de que, de facto, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor Jesus Cristo, eu preciso daquilo que Ele fez para me chegar a Deus, pensa nisso. O ciúme é algo terrível, irmãos. E nós vemos Caim ter esse ciúme de Abel. Ou seja, ele queria que o Senhor se agradasse mais da oferta dele. A inveja deixa de reconhecer as bênçãos que nós recebemos. O ciúme deixa de reconhecer o amor que Deus tem por mim. Não se esqueçam disso, irmãos. O ciúme deixamos de reconhecer o amor que o Senhor tem por cada um de nós. E isso é muito mau.
Porquê? Porque o Senhor ama-nos de tal maneira, cada um de nós, que nós somos especiais. Cada um de nós, irmãos, é especial para Deus. Não há ninguém igual. É impressionante. Milhões de pessoas e não há ninguém igual. O Senhor fez-nos únicos. E se o Senhor te fez e te quer usar, deixa que Ele te use. Olha para o Senhor e percebe isso na tua vida. Não nos podemos esquecer de que o ciúme na nossa vida faz com que nós sejamos egoístas. Olhemos só para o nosso próprio umbigo. Foi isso que Caim fez. Caim, o ciúme tomou conta de tal ordem que ele fez logo, ele comparou logo. Ele comparou a oferta dele com a oferta de Abel. Ele não percebeu o que é que está mal em mim. Há alguma coisa que não está bem em mim. Não, ele não olhou, ele não fez isso. Ele fez logo uma comparação. Sabem que comparação é que nós temos que fazer, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo? Eu não tenho que me comparar com o Zé, ou com o Carlos, ou com o Kim, ou seja, com quem for. Eu tenho que me comparar com o Senhor Jesus Cristo. A minha bitola é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, seja essa a minha bitola. Que a minha bitola não seja eu querer ser como outro irmão. Não. Caim, ao fazer essa comparação, ele tirou logo a conclusão dele. E a conclusão dele foi o quê? Eliminar a outra parte. Para quê? Para que o Senhor se agradasse só dele. Egoísmo puro. Ele matou o irmão, o próprio irmão. Porquê? Porque ele queria que o Senhor só se agradasse dele. Irmãos, Abel, ao fazer aquela oferta, muito rapidamente, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, isto é só uma à parte, só para nós termos noção de como é que nós devemos adorar o nosso Deus. E quando nós oferecemos alguma coisa a Deus, quando nós oferecemos é com adoração. E nós vimos esta manhã que o servir a Deus é um ato de adoração. Não pensem que a oferta em si, o adorarmos a Deus ou oferecermos a Deus, que é só nós trazermos uma oferta ao Senhor em termos monetários para o sustento da obra. Não. Adoração a Deus, também o serviço, passa por aí. Nós vemos, em relação a nós ofertarmos alguma coisa, que sentimentos é que o nosso coração deve ter. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 7, nós lemos assim: cada um contribui segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, se nós não levarmos uma vida com Deus, certamente o nosso coração vai se ocupar de outras coisas. E a oferta que nós formos dar a Deus, quer no serviço, seja no que for, será uma coisa, será um ritual. Porque se nós não levamos uma vida devota a Deus, uma vida que agrada a Deus, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa aplicação à palavra de Deus, à oração, uns pelos outros, há tanta coisa a fazer. Se nós não levamos uma vida assim, ou seja, o nosso coração ocupa-se de outras coisas. Lá está as duas naturezas. O que é que nós alimentamos? Então, certamente, no ato de adorarmos a Deus, de oferecermos alguma coisa a Deus, quer no serviço ou noutra coisa, o que é que acontece? Nós vamos dar algo como se fosse um ritual. Olha, tenho que dar isto. Não com alegria, irmãos. Não de coração cheio. E nós vemos, Senhor, quer que nós demos com alegria, não com tristeza. Pronto, olha, lá tenho que ir eu. Hoje apetecia-me tanto ficar em casa. Olha, até vai dar um programa bom, mas lá tenho que ir eu à igreja. Mas pronto, a família vai, lá tenho que ir também. E vou. Irmãos, isso é triste? Ou pensam que o Senhor não sabe? A minha esposa pode não saber. Eu posso disfarçar muito bem. O meu pai e a minha mãe não sabem. Mas Deus sabe. Abel não sabia da intenção do coração do irmão. Mas Deus sabia, tanto é que o Senhor olhou para cada um, para o coração deles, e depois olhou para a oferta. Não é com tristeza, irmãos, que nós devemos dar ao Senhor, mas também não é obrigados. E nós vemos aqui, não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu não tenho que dar porque o meu irmão deu, se aquele serve desta maneira, eu tenho que servir melhor. Cuidado, irmãos, porque o querer servir melhor que o meu irmão
pode me levar a ter lá está, pode produzir coisas más, como o ciúme, a inveja, estas coisas, e que minam o coração, dilatam o coração de tal ordem que a palavra de Deus diz que a inveja apodrece os ossos, em Provérbios. É uma coisa muito má, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu tinha mais algumas coisinhas para poder partilhar convosco, mas vou terminar por aqui. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos pensar verdadeiramente que natureza é que nós queremos alimentar. Aquela natureza que Deus sagrada e que Abel levou uma vida e foi contado como um herói da fé, um homem justo, um homem que levava uma vida dedicada a Ele. É isso que nós queremos? Eu dou graças a Deus quando a palavra de Deus fala de que ainda hoje se fala, depois de morto, ainda se fala deste homem de Abel. Muitos crentes há que depois de mortos ainda falam. Por exemplo, eu ouço falar do irmão Sobral. Eu nunca conheci o irmão Sobral. Mas quando eu ouço falar do irmão Sobral, parece que até já o conheci. E é engraçado que eu, antes de ver uma fotografia do irmão Sobral, eu imaginava um homem baixinho e gordo. Não. Quando eu via uma fotografia do irmão Sobral, um homem alto e magro. Mas eu imaginava assim, não sei porquê, mas imaginavam, mas porquê? Porque eu vivia. Porquê? Porque ele depois de morto ainda fala. Será que eu depois de morto ainda vou falar? Será que depois de nós partirmos, o Senhor nos levar, que testemunho é que nós vamos deixar, irmãos? Pensemos nisso, irmãos. Muitos há que são falados hoje da pior maneira. Da pior maneira. Mas esses não são contados como os heróis da fé. Para que cada um de nós possa pensar nisso, irmãos. Abel não era melhor do que qualquer um de vocês aqui. Ele era um homem com as mesmas tentações, com as mesmas tribulações, mas ele escolheu o caminho certo. Foi andar perto de Deus. E foi contado como um herói da fé. Caim fez a escolha dele. E nós vemos a palavra de Deus dizer que Caim, as obras dele eram más. Ele era do maligno. Agora é assim, em que navio é que tu estás? Satanás utiliza coisas aparentemente boas para nos desviarmos deste caminho de fé para com Deus. É o engodo. Cuidado, irmãos, porque essas coisas boas, não nos esqueçamos delas. Essas coisas, esse engodo, tem aparência de coisas boas, mas cuidado que podem ser armadilhas tremendas. Não nos esqueçamos, o apóstolo Paulo a alertar aqueles crentes em Colossos ali, e ele dizer que essa tem aparência de sabedoria. Mas será que é sabedoria de Deus? Tem aparência de devoção, tem aparência de humildade, até tem uma aparência de disciplina do corpo. Cuidado com isso, irmãos, porque muitas das vezes é só aparência. Que o Senhor nos ajude e que possamos ter noção de que a nossa natureza a ser alimentada é aquela nova natureza em Cristo. Não a velha natureza. Essa velha natureza, ela não precisa de ser alimentada de maneira nenhuma. Ela própria já existe em nós e constantemente é uma luta tremenda que nós temos de ter e temos que alimentar o lado bom. O lado que o Senhor Jesus Cristo deu-nos gratuitamente. É pela graça de Deus que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Não por aquilo que nós tínhamos feito, mas é um ato de fé no Senhor Jesus Cristo. E é pela palavra de Deus que nós temos acesso de facto a esta maravilhosa graça que foi o Senhor Jesus Cristo a entregar-se por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Tiago, na passagem que o Nando leu, diz: não erreis, amados irmãos. Que o Senhor nos ajude a não errar. Aqueles que aqui estão, que ainda não creram, não errem, não desprezem a salvação do Senhor. E nós, como crentes, não erremos, mas que o Senhor nos dê a sabedoria e a sensibilidade para sabermos fazer as escolhas certas. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor, nós te agradecemos por este tempo passado na tua presença, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu servo. Abençoa o Senhor e abençoa o seu lar, a sua família e continua a usá-lo para a tua glória e nossa bênção. A palavra que ouvimos, Senhor, nesta manhã,
que ela de facto, Senhor, produza o fruto que Tu queres na vida de cada um de nós. Agora, Senhor, vai connosco no resto deste dia, abençoa as nossas famílias e ajuda-nos a ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, deixando à nossa volta o bom cheiro de Cristo. Continua, pois, connosco, é o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.